Fábio Monzilo, vem aqui, compartilhe conosco aquilo que Deus está te falando. Você vai precisar de uma... Deus, libera sobre o Fábio uma graça, uma unção, uma liberação do teu Espírito, para ele compartilhar conosco aquilo que está no seu coração. Nós cremos que o teu favor está sobre a vida dele agora, em nome de Jesus e sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, ontem a gente conversava sobre essa simplicidade da vida da igreja e a questão de não ter nome, né? As pessoas têm uma relação com o nome, com referência, já percebeu? Acho que não tem ninguém aqui que nunca passou com aquela situação de onde é que você vai? Né? Qual é a sua igreja? Mas uma das coisas mais lindas e mais fortes que o Senhor tem nos dado é a vida diária da igreja, a vida verdadeira da igreja, a vida de comunhão da igreja, a vida onde o Espírito de Deus se move e a gente vê as coisas acontecendo independente do nome. Com o tempo a gente começa a caminhar e vê que o nome não traz uma referência daquilo que a gente faz. Alguém aqui poderia hoje dar um nome para esse grupo? Não dá para fazer isso. Jesus não fez isso. Então essas coisas realmente não nos seguram, não nos prendem. E conforme a gente vai andando, vai conhecendo a vida de Cristo na igreja e o relacionamento da igreja com Cristo, a gente vai ficando mais à vontade, mais livre. E essa liberdade que o Ari falou agora há pouco, da gente poder fazer as coisas com tanta alegria, com tanta espontaneidade, de abraçar o Léo, de abraçar a Deia, de abraçar os irmãos que vão ser batizados, de nos envolver uns com os outros. Essa vida, ela é verdadeira. E essa vida, ela flui do Espírito de Deus. Ela não é uma vida protocolar. Ela não é uma vida que você vai... Um clube, que você tem a carteirinha para ir para o clube, você tem protocolo. Para entrar no clube, você tem que apresentar a carteirinha, você tem que mostrar, não pode nadar sem passar pelo exame médico. Tem uma série de coisas. E às vezes, até alguns grupos que se relacionam com Deus também agem assim. Mas o Senhor tem nos dado algo, queridos, que é muito precioso. E se vocês conseguirem entender isso, porque eu sei que os irmãos vivem isso, aí nós vamos viver aquilo que o Senhor Jesus nos convidou a viver. Uma vida simples, uma vida real, uma vida onde um se interessa pela vida do outro verdadeiramente. Né? Uma comunhão que é valorizada porque ela é valiosa, porque é na comunhão que o Espírito de Deus faz. É quando o irmão se junta comigo, eu me junto com o meu irmão, e ali o Senhor vai edificando, porque a palavra fala que quem edifica o outro, eu edifico o outro e o outro me edifica, amém? Não é isso que a palavra fala? Então, queridos, é lindo demais. Esse plano de Cristo, essa liberdade da igreja, ela é linda. E ela é simples. Ela é muito simples. E pela simplicidade dela, e a gente consegue ver isso na vida de Jesus, Jesus foi simples. Jesus veio trazer algo tão precioso, tão profundo, e de uma maneira tão simples, que ele foi rejeitado por aqueles que esperavam algo mais pomposo, mais formal, mais protocolar. Mas o Senhor tem nos ensinado a sermos simples. Amém, queridos? Por que isso é importante? Porque é na simplicidade que o Espírito de Deus vai agir. É quando eu reconheço minha necessidade de Cristo que o Espírito de Deus vai agir. Quando eu vou diante do Senhor com as mãos vazias para poder oferecer para Ele, me render e falar: Senhor, eu não tenho nada de valor em mim para oferecer para o Senhor, mas minha vida está aqui. A minha vida é sua. A única coisa que eu posso fazer, Senhor, que é a minha vida aqui, que eu estou respirando, estou pensando, estou falando, é entregar minha vida para o Senhor. Mas eu preciso que o Senhor cuide. Então, quando eu faço isso, nessa simplicidade, aí o Senhor pode fazer o que Ele quer fazer comigo. Só para não deixar passar o exemplo, o Léo falou isso aqui com uma propriedade muito grande. São 8 anos. 8 anos é bastante tempo com o irmão orando. Ele falou aqui: eu tentei fazer muitas coisas, eu planejei muitas coisas, mas quando eu descansei, aí o Senhor fez. Aí o Senhor deu. Então, quando eu vou diante do Senhor com as mãos vazias e reconhecendo que Ele vai fazer, então aí o Senhor acha espaço para fazer, amém?
E aí nós vamos seguir vendo, queridos, em nome de Jesus, milagres. São milagres simples. Talvez para quem não caminha perto do Léo, da Deia, que não conhece o detalhe da vida de cada um dos dois, se alegrou hoje, bateu palma, porque, né, é algo tremendo. Mas é um milagre na vida do Léo, um milagre na vida da Deia. Eu estou usando de exemplo porque eles acabaram de sair aqui da frente. Mas, queridos, isso é um milagre. O casal que esteve aqui, que viu Jesus, se apaixonou por Cristo, vai ser batizado hoje, está entregando a vida para Cristo, isso é um milagre. O irmão aqui, genro do Marco, que vai se batizar hoje, entregou a vida para Cristo, viu o Senhor Jesus, isso é um milagre. Amados, nós vamos seguir vendo esses milagres, amém? O Senhor falou isso, que nós vamos seguir vendo esses milagres. Ele falou, esses sinais seguirão aqueles que creem, e nós vamos ver esses sinais em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra é rápida, isso já faz parte, já faz parte da palavra. Eu estou compartilhando coisas que o Senhor foi enchendo meu coração, porque eu quero compartilhar algo sobre um livro que nós lemos, um livro que alguns irmãos já leram, que é O Temor do Senhor, que é um livro do John Bevere, e que tem uma mensagem muito joia, muito forte, também simples, mas muito forte, que fala sobre temor. E enquanto eu estava escrevendo isso ontem, o Senhor foi falando algumas coisas que não estavam nem no contexto. Mas amém, né? O Senhor tem prioridade. Hoje eu abri o olho de manhã, Fabiana tinha levantado, estava indo se aprontar, e o Espírito Santo falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu falei, amém, amém, Senhor, amém, eu quero viver desse pão. E ontem, hora que eu cheguei de viagem, a gente estava sentado conversando, eu e a Fabiana, e ela estava falando sobre o livro sobre a mensagem daquele irmão, como fala o nome dele? Bob Sorge, isso, que ela estava ouvindo, que ele estava falando sobre a palavra logos e a palavra rema, e eu fiquei com essa questão no coração, né? A palavra logos, que é a Bíblia, que é a palavra revelada, que o Senhor já deu, e que a gente vive por ela, tem o padrão da nossa vida por ela, aprende por ela, é viva e eficaz, então ela se renova, ela vai nos limpando. Os irmãos conhecem isso. Davi falou: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra logos, a palavra revelada. Jesus ministrava os irmãos daquela época, os judeus, com a palavra, queridos. Então algo que Deus deu, que nos dá direção, que nos dá base, que nos dá solidez. E essa palavra é uma palavra para a gente ler todos os dias, é uma palavra para a gente se alimentar todos os dias. E essa palavra que é a logos. E essa palavra rema, que os irmãos também já ouviram essa expressão, né? É a palavra que o Espírito Santo dá, é a palavra viva, é essa palavra que o próprio Jesus falou: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É aquela palavra que o Senhor tem para nos dar direção, para poder nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar tranquilidade. É a comunicação viva do Senhor conosco. É aquela palavra que a gente precisa e que o Senhor conhece, e que Ele libera e traz vida. Essa palavra nos alimenta, queridos, porque essa palavra é a vida do Senhor cotidiana comigo. E aí tem algo tremendo: o Senhor quer falar com a gente todos os dias. Eu sei que os irmãos já ouviram isso aqui, e não é novidade o que eu estou falando, mas eu sei que o Espírito de Deus quer renovar isso no nosso coração. Ele quer nos despertar. Uma palavra que é compartilhada aqui na frente, queridos, e como essa palavra que eu já estou e quero compartilhar com vocês, não é algo que a gente vai captar só nessa esfera racional. A gente vai ver, você está sentado aí, está me vendo falar, está me ouvindo, e aí essa mensagem entra e você processa aqui. Mas sabe o que o Espírito de Deus quer fazer? Ele quer pegar o que você está recebendo aqui e aplicar aqui, no seu espírito, ou lá dentro, né? Onde você quiser apontar o Espírito. E você é o responsável por deixar Ele fazer isso.
Porque é a simplicidade do que o Espírito Santo quer colocar no teu espírito que vai fazer diferença para a sua vida. Não é o que você vai ouvir da minha boca. Porque o que você vai ouvir agora, você até vai falar, nossa, já ouvi isso. Ah, não li esse livro, mas olha que interessante. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo, ele quer fazer além. Ele quer te dar compreensão e revelação. Amém, queridos? Quando a gente cantava aqui, águas vivas fluem do trono de Deus. Eu não sei se você estava de olho aberto, se você estava em pé, se você estava sentado, mas haviam essas águas fluindo do trono de Deus, enquanto a gente cantava essa música. Mas estava programado aqui, a gente ia cantar. Mas enquanto a gente cantava, as águas vivas estavam fluindo do trono de Deus. Amém? Alguém sentiu ou não essas águas? Você sentiu essas águas? Elas estão fluindo, porque elas vão fluir. O Senhor Jesus falou assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E tem algumas passagens na palavra que nos mostram isso. Jesus ressuscitado, chega no meio dos discípulos, a palavra fala, pondo-se Jesus no meio deles, ou seja, eles estavam dentro de casa reunidos, Jesus aparece ali no meio deles e fala assim, a paz seja com vocês. Imagina a alegria daquele povo que tinha ouvido, andado com Cristo, e aí de repente, nossa, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Que eles não ficaram sentados. Eu fico imaginando que eles levantaram, deixaram aquele pãozinho que eles estavam comendo ali e foram abraçar Jesus. Você não ia fazer isso? E eu não ia. Você fez isso essa manhã? Ele está aqui. Ele está aqui, queridos. A gente estava cantando uma outra música, eu sussurrei no ouvido da Fabiana assim, por acaso não ardia o seu coração no peito enquanto o mestre estava aqui? Lembra dos discípulos indo para Emaús? Não sabiam que era Jesus, mas um falou para o outro, olha, a hora que eles descobriram que era Jesus, né? Ah, então era por isso que o meu coração estava ardendo no meu peito. Seu coração não ardeu aqui enquanto a gente estava cantando, adorando? Ele está ardendo agora porque o Espírito de Deus está falando com você. Amém? Esse livro que fala do temor do Senhor, uma das coisas que ele já começa a falar é que temor do Senhor não é um termo simples de ser explicado ou de pegar um significado e definir temor. Começa porque nossa língua brasileira já dá um sentido diferente em temor. A gente fala em temor e pensa em medo. Até porque tem passagens da palavra que fala temor e tremor. Você fala, pronto, é medo. Eu vou tremer depois, então é medo. Mas, amados, uma das coisas mais simples do temor é que justamente, mesmo fazendo essa referência a medo, a palavra tendo um significado de medo, não é esse o conceito que o temor do Senhor passa. Temor, ele é, quando a gente olha para esse termo, ele é algo de revelação, ele é algo que é um reconhecimento profundo da presença de Deus, uma honra profunda ao Senhor. Esse temor, ele é uma reverência a Deus. Ele usa bastante essa palavra no livro, reverência. Por quê? Porque é uma noção de que, pelo entendimento de que o Senhor é presente, pelo entendimento da onipotência, da onisciência do Senhor, de quem é o Senhor, então eu temo o Senhor, eu dou a Ele essa reverência, eu dou a Ele esse reconhecimento de autoridade. E esse temor, ele é algo que o Senhor quer desenvolver no nosso coração, porque também é o temor que vai alimentando na minha vida com Ele o crer, a fé, percebe? Então no entendimento das coisas, naquilo que eu vejo de Deus, naquilo que eu recebo do Senhor, daquilo que como a gente está falando aqui, da ação do Espírito presente aqui, nisso tudo que eu vejo o Senhor operando, eu reconheço essa operação através do Espírito Santo e temo o Senhor, entende? Não é uma coisa que começa no momento em que uma reunião começa. Não é uma coisa que começa quando eu reconheço meu irmão em Cristo e falo, agora eu estou em comunhão, agora eu estou temendo. O temor é um sentimento
permanente em nós. Ele é permanente. Ele não vem numa reunião, ele não vem em um momento. Você pode até ter uma intensidade de temor maior quando você começa a se dar conta de algumas coisas. Mas ele é um sentimento permanente. O início do livro, quando o John Bevere, quase sai John Eldredge aqui. Toda vez que fala John, vem o Eldredge, não vem o Bevere. Mas ele, em algum momento do livro, ele está falando com os filhos, numa noite assim, e começa a olhar o céu, e o céu estava cheio de estrelas, né? E ele começa, para poder dar uma noção de amplitude, né, de tamanho de Deus para os filhos, ele começa a apontar as estrelas e falar para os filhos, ó, aquela estrela, você acha que está perto da gente? E aquela que brilha mais, ela não parece maior que aquela? E começa a dar essa referência para os filhos. E eles depois, quando voltam para dentro de casa, eles vão olhar as distâncias no computador da Terra para o Sol, da Terra para uma estrela e tal. E ele começa a fazer uma brincadeira com os filhos para entenderem o tamanho do universo, de coisas que a gente não para pensar. Nossa, a gente já ouviu tanto de distância, de como é grande o universo. E ele fala para os filhos a distância que levaria para você chegar de carro em algum desses planetas. Então eu lembro de uma passagem que ele fala assim: o Sol está a 150 milhões, não sei se o número é esse, tá? Mas 150 milhões de quilômetros da Terra. Aí, como o americano viaja bastante de carro, ele fala para os filhos: olha, um dia que a gente viaja bastante, a gente viaja 1.000 quilômetros. Então 1.000 quilômetros por dia é aquela viagem comprida, filhos. Se a gente pegasse o carro aqui agora e saísse em linha reta até o Sol, a gente ia levar 410 anos sem parar, andando todo dia 1.000 quilômetros para chegar no Sol. Você fez essa relação na sua cabeça? E aí eles foram fazendo os planetas, né, do nosso sistema solar, que é nossa galáxia ali, que é mais chegada da gente. É mais chegada porque está só uns milhões de quilômetros. E aí, amados, a gente começa a pensar nessa amplitude da criação. E quando a gente começa a olhar para essas coisas, que são coisas concretas, a gente está nesse meio. Há 3 semanas, não lembro agora quem leu isso, um astrônomo da NASA, que faz lá a observação de planetas e de, enfim, galáxias e tal, descobriu, por observação de anos que ele vem fazendo, 2 novas galáxias. É engraçado, né? Que o tempo vai passando, o povo vai descobrindo galáxia, o povo vai descobrindo estrela, vai descobrindo... Mas não perde a linha aqui do raciocínio, sabe por quê? Porque tudo isso pertence ao Senhor, tudo isso foi criado pelo Senhor. Esse cara descobriu que existem 2 galáxias, uma está pertinho da outra, ela está a, acho que 26 mil anos-luz uma da outra. Anos-luz é uma medida de distância, então você tem o passo, você tem o quilômetro, não sei se tem légua. Arizão, tem légua ainda? Lá em Matipó tinha. Caputira também fala de légua. Amados, ano-luz, a luz viaja a 320 mil metros por segundo. 320 mil metros por segundo. É um ano percorrendo a velocidade da luz. Eu não sei que distância é essa, mas é longe para chuchu. Esse cara descobriu 2 galáxias que estão a 12 bilhões de anos-luz da Terra. E uma está pertinho da outra, está 26 mil anos-luz uma da outra. Essa galáxia que ele fala de 12 bilhões, presta atenção aqui, eles entendem que pode ser que nem exista mais isso. Só que a luz que ela refletiu em algum momento, ela não anda a velocidade da luz, então está chegando o reflexo dela no telescópio agora, mas essas galáxias podem estar mortas. Mas você conseguiu ir a 12 bilhões de anos-luz longe da Terra agora? Com isso. E por que isso é importante? Porque a palavra fala... Dá para pôr um texto aqui? Deixa eu achar aqui, que eu já fui falando um monte de coisa. Isaías 40, 12. Tá. Quem pode achar Isaías 40, 12 aí?
Quem achar primeiro, lê bem alto, por favor. A gente tinha desligado. Ah, tá lá, ó. Tá lá. Isaías 40:12 fala: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Amados, a palavra fala que Deus mede o quê? Os céus a palmos. Um cara vai e descobre que tem 12 bilhões e Deus vai e faz assim: não, peraí, é um palmo isso. O Senhor criou essas coisas. Tem um outro livro do John Bevere, que é o Movidos pela Eternidade, que ele começa a falar exatamente sobre eternidade. E eternidade não é um conceito que a gente consegue entender. Porque a primeira coisa nossa é limite. Já percebeu que a gente tem limite? Quando começou? Quando acaba? Até onde eu posso ir para esse lado, até onde eu posso ir para esse lado. E eternidade não tem limite em nenhuma direção. Nem no começo, nem no fim, nem no alto, nem abaixo, nem à esquerda, nem à direita. Não tem. Mas quando você olha para o universo e você vê que 12 bilhões de anos-luz de distância para Deus é um palmo, aí você olha o tamanho do meu palmo aqui, olha o meu tamanho. Pensa no palmo de Deus, pensa no tamanho dele. E pensa onde ele está contido. E aí, queridos, a nossa compreensão humana, ela para e a gente vai aplicando o quê? Fé. E aí entra o temor. Porque esse temor é que me dá a noção clara de quem Deus é, do tamanho, da grandeza dele, que ele criou todas essas coisas com essa palavra dele. E ao mesmo tempo que ele é tão magnífico, tão gigantesco, ele é um Deus de detalhe também. Pode pôr o Salmo 139, por favor? Do 14 ao 16. Ali, ó. Salmo 139 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Percebe que essa grandeza de Deus, ela é universal, eterna, gigantesca, desse tamanho, e ao mesmo tempo a palavra fala que ele conhecia cada um de nós quando a gente ainda era uma substância informe. Pensa no momento que você foi fecundado, o tamanho que você tinha. Ali dentro o Senhor já via vida, ele já conhecia cada um de nós naquele momento, desde aquele momento. E a palavra fala que ele foi acompanhando o nosso crescimento, sendo produzido e crescendo dentro do ventre da nossa mãe e conhecendo já cada um dos nossos dias, querido. Percebe o amor detalhado, detalhista de Deus por nós? Então esse Deus gigantesco, ele é um Deus de um amor detalhista. Em outra passagem fala que ele conhece o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Então é talvez um nível de detalhe ainda maior, ou mostrando que esse nível de detalhe do amor de Deus é tão profundo quanto ele conhecer cada um de nós desde a nossa geração. Você está conseguindo entender isso? E aí você olha para esse Deus, você contempla o Senhor, você começa a ser tocado por essa magnitude de Deus e pelo amor dele por você, e isso gera temor. Esse temor, que é esse reconhecimento, essa reverência, ele provoca em nós, como eu falei, o crer, porque você entende o tamanho que é o Senhor, você então passa a crer, e você crê nele, e você crê em tudo aquilo que ele faz, no seu tamanho, no seu poder, e você automaticamente, vindo desse temor de você crer, você se sujeita. Então você passa a obedecer voluntariamente a Deus. Agora tem algo que é muito forte, porque o temor
Lembra que eu falei, ele não começa e ele termina, ele é constante. Essa revelação, ela precisa ir, ela é renovada em nós pelo Espírito de Deus. Né? Quando a palavra fala, não vos conformeis com esse século, né? Não se acomode às coisas que as pessoas desse mundo buscam, não se acomode com a forma de viver das pessoas desse mundo, mas sejam transformados, por quê? Pela renovação da vossa mente, para conhecerdes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu quero te falar isso. É o temor que faz isso. Essa renovação é a noção que eu tenho dessa presença de Deus na minha vida, dessa magnitude de Deus na minha vida, que não me tira do foco com o Senhor. Percebe isso? E essa percepção, esse entendimento, esse temor, ele nos gera uma percepção de que o Senhor é presente ali o tempo todo. O tempo todo. O temor traz para nós uma clareza de que a ação de Deus, ela não é limitada a alguns momentos, mas ela é contínua. Percebe assim, olha, a palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que o não ouvi. Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Como é que você vai identificar isso? Temendo a Deus. Por que a palavra fala que o anjo se acampa ao redor daqueles que o temem? Porque aqueles que temem têm a noção clara do mundo espiritual, ainda que não veem, ainda que não vejam, o anjo acampa-se ao redor. Então você teme porque você sabe constantemente que o Senhor é ali presente. Amém? E essa noção, essa visão, esse entendimento pelo temor do mundo espiritual nos traz um relacionamento constante com Deus, queridos. Porque se eu tenho a noção do que está acontecendo no mundo espiritual, dá um pouquinho só de ganho nesse aqui, por favor. Se eu tenho a noção do que está acontecendo à minha volta no mundo espiritual, se eu sei que a presença de Deus é presente ali, constante comigo o tempo todo, então eu ando no mundo espiritual, mesmo vivendo nesse mundo. Amém? Você está captando isso? Jesus falou para a gente assim: eis que eu estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe disso? Você já conhecia essa palavra? Conhecer é uma coisa. Quanto eu tenho exercido, quanto eu tenho feito isso, com a noção clara, vivido com Jesus, com a noção clara de que Ele está comigo todos os dias. Todos os dias. Ele está aqui comigo. Agora é uma delícia ver isso, porque eu olho para os meus irmãos, eu vejo a expressão de Cristo. É a igreja dele. Mas e quando eu estou num perrenguezinho? Quando eu estou no meu trabalho? Ou quando eu estou querendo descarregar uma ira? Até ali o Senhor está junto. Amados, o temor não nos deixa cair em pecados que simplesmente agradam o nosso coração. Todo pecado agrada o nosso coração, né? Mas o temor me dá a noção de que a minha vida com Cristo, ela é concreta, ela é real. Então eu tenho a noção do mundo espiritual e vivo essa vida concreta com o Senhor. Tem mais um texto aqui, Salmo 115, 1. Ixi, será que eu... O texto fala assim: confiam no Senhor os que temem o Senhor. Vê se é outro versículo do 115, por favor. Valeu, obrigado. Não sei se é esse. Eu copiei e colei do livro. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Pode até ser essa passagem, mas fala de temor. Ele fala o seguinte, ó: crer gera fé, a fé gera vida com Cristo e gera experiências. As experiências com Deus geram temor, e o temor aprofunda a minha intimidade com Cristo. Tem uma passagem que é em Salmo 25, 14, os irmãos conhecem bem. Pode pôr 25, 14, por favor. O outro texto, então começava no 9, tá? Eu vou ler esse, daí a gente volta para o 115, é de 9 a 13, tá?
Esse texto aqui, presta atenção no que essa palavra fala, porque a gente, mesmo entre nós, a gente fala muito dessa palavra, mas tem uma chavezinha aqui, A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, aos quais Ele dará a conhecer a sua vida, a sua intimidade, o conhecimento de quem Ele é, a profundidade do relacionamento com Ele. Queridos, o temor desse reconhecimento de quem Ele é, me leva próximo dEle. Não é que eu vejo o tamanho de Deus e aí eu fujo dEle. Pelo contrário, eu vou buscar intimidade com Ele. E queridos, se tem uma coisa que é real, é que eu vou conhecer uma pessoa caminhando com ela. Às vezes a gente... alguém te pergunta, você conhece fulano? Eu conheço fulano. Mas esse conhecer ele é limitado. Pensa bem, quantas vezes ou quantas pessoas por aí não têm uma noção de conhecimento por referências? É fácil isso. Pega uma celebridade. Você conhece tal celebridade? Eu conheço. Eu vejo... Quem é Isabela? A Xuxa. A Xuxa nem da sua época é Isabela, tá? A Xuxa é quase vó agora. Então... A Xaxa. Amados, pensa numa celebridade. Conhece a celebridade? Conheço. Eu vou dar um exemplo bom. Eu conheço uma celebridade. Você conhece? Conheço. Conversa com ela, converso. Você sabe da vida dela? Sei. Agora, quando alguém te fala, mas você conhece a intimidade? Você conhece como ela pensa? Não. Sabe por quê? Porque para conhecer você precisa se relacionar. Você precisa caminhar um tempo. Você precisa ouvir a pessoa. Não é só você falar. Algo tremendo dessa palavra aí, desse irmão que a Fabiana falava ontem é isso. Você só vai conhecer alguém quando você ouvir essa pessoa falar. A gente tem um costume de sentar para conversar. Eu não falo quase, mas a gente fala bastante e ouve menos, né, Cristiane? Não, é só porque eu olhei para você. Amados, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, porque aí eu vou conhecê-lo. Eu vou saber o que Ele quer de mim, o que Ele quer para mim. Essa intimidade é de um relacionamento. E esse relacionamento eu vou buscar com temor. Eu vou buscar com a noção clara de que eu me aproximo do Senhor para receber dEle direção, para receber dEle graça, para receber dEle amor. Amém? Antes só da gente ir para frente, vamos voltar naquela passagem lá. Qual que é mesmo? 125, 115, tá aí, 9-13. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aleluia. Confiam o 11, né? Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Por que confiam? Porque esse relacionamento que gera intimidade, ele gera confiança. Porque quando você se torna íntimo, você conhece reações, ações, você conhece a outra pessoa. E você pode dizer, eu confio. Porque você conhece. E o nosso relacionamento de intimidade com Deus nos leva a confiar em Deus. Não só porque eu vejo Ele fazer um milagre na vida do meu irmão. Não só porque eu leio na palavra e vejo que Ele é todo poderoso. Mas porque eu sinto isso na minha vida. Amém? Todos os dias. A intimidade me gera confiança. Essa confiança é a fé. A fé é essa sintonia desse relacionamento com Deus. Deus saber, Ele é Deus. Para a gente ir fechando aqui, tem um texto longo que é o capítulo 2 de Atos. Eu não sei se dá para a gente ver o capítulo todo aqui. Tem duas passagens que tem uma relação forte. Será que vai ficar muito pequenininho? Vai de um em um? Boa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, presta bastante atenção, querido, porque você já leu esse texto várias vezes, mas tem algo ali
que é muito claro da vida de intimidade com Jesus, e aqueles homens tiveram essa vida de intimidade, não só aqueles que caminharam com Jesus, os 12, mas aqueles que foram impactados com a vida de Cristo naqueles dias, ali na pregação de Cristo, que viram, que conheceram o Senhor, e também aqueles que não viram a Jesus, mas ouviram falar dele. Então, presta atenção nesse contexto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Percebem que não eram só aqueles que estavam próximos. Vieram pessoas de todas as nações ali daquela região, pelo menos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Vocês já ouviram esse discurso de Pedro, mas preste atenção à autoridade com que ele está falando. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe agora, presta atenção nesse verso. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Presta atenção nesse detalhe que eles ouviram Pedro falando. Pedro citou até a palavra logos, ele citou ali, quando Davi fala, ele dá testemunho de Cristo. E aí, depois que ele falou sobre Cristo e sobre o que tinha acontecido, então, olha o que isso provocou no coração desses irmãos. Compungiu-se-lhes o coração. Isso quer dizer que eles sentiram um peso de arrependimento. Eles entenderam, receberam essa palavra. Por quê? Porque havia temor, houve temor. Eles receberam essa palavra com temor. O temor levou esses homens a crerem. E aquilo foi tão forte, tão imediato, que eles receberam aquelas palavras, eles ouviram com fé, temeram, creram, e o coração já se arrependeu, queridos. Compungir é arrepender. Causou arrependimento imediato nos irmãos. E aí a palavra fala, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam, presta atenção, daqui para frente tem um outro detalhe importante: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E, por causa disso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, olha que tremendo isso. Não só no discurso de Pedro, mas o que aquelas palavras causaram naquelas pessoas que ouviram, o efeito que essa palavra fez nessas vidas, a ponto de manter aqueles irmãos em temor. Diariamente, em cada alma havia temor. E porque havia temor, então, todos os dias eles experimentavam de uma experiência profunda com Deus, de coisas que Deus fazia, entre eles sinais e maravilhas, mas que também fazia restaurando a vida de cada um deles. Amados, e o que é isso senão a nossa vida em Cristo? Amém? Quando a palavra fala que em cada alma havia temor, é esse combustível, é essa mola que me leva a buscar o Senhor, a estar diante dele, a não só reconhecer e buscar intimidade, mas a buscar a ação, porque, queridos, o Espírito de Deus em nós vai operar como o início do trecho aqui de Atos 2 a gente leu, que através de Cristo Deus fez todas as coisas que eles foram testemunhas. E é o mesmo Espírito que nós recebemos. Hoje os irmãos vão ser batizados para a glória de Jesus Cristo. Nessa palavra que Pedro falou, quando eles se arrependeram, falaram: e agora? O que a gente deve fazer? Cada um de vós se arrependa e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos, em João 14, ele falou assim: vocês não vão entender agora, mas logo eu estou indo para junto do Pai. Vocês estão me vendo agora porque eu estou falando com vocês, mas logo vocês não vão me ver mais. Mas não se preocupem, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai fazer em vocês tudo aquilo que ele tiver ouvido de mim. Queridos, e é esse Espírito de Deus que faz em nós.
Então, o reconhecimento, o temor, aquilo que vai nos impulsionar para essa vida de intimidade, de realização com Cristo, é feito através do Espírito de Deus. Amém? É o Espírito de Deus em nós que promove todas essas coisas. E para a gente fechar, Provérbios 22:4. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amados, o temor nos leva a uma posição de humildade. Se a gente, quando teme o Senhor, reconhece a grandeza, a majestade, a magnitude de Deus, isso me faz olhar para o Senhor e me colocar numa posição de quebrantamento, de rendição ao Senhor. Então, o temor também me deixa em uma posição de humildade. E aí o conceito de humildade, qual que é? De eu humilhar a minha carne. O que significa esse humilhar? Que parece uma coisa tão ruim assim. Nossa, mas eu vou entregar a vida para Cristo e vou passar humilhação. É isso? Não, o humilhar minha carne é eu saber dizer não para ela. É eu negar a minha carne. É eu renunciar à minha vontade. Então, ao mesmo tempo que eu temo, reconheço o Senhor, isso gera em mim um entendimento de que sem Ele eu não sou nada. Por isso, o humilhar minha carne, o negar a minha vontade, vai me ligar ao Senhor. Vai me deixar pronto a fazer aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós. Amém, amados? Eu desejo que o Espírito de Deus traga revelação e profundidade sobre temor, sobre a intimidade do Senhor, sobre o quanto o Senhor deseja falar conosco todos os dias. Amém? Aleluia. Obrigado, Fábio. Queria chamar a equipe de louvor rapidinho aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico, vamos ceiar.